chega aqui no Café com Propósito, já traz a sua xícara de café, traz aí caneta e papel, para a gente poder já começar a trabalhar esse tema que eu sou fã demais. Agora, por que, Marcelo, você gosta muito de falar sobre comunicação, de falar sobre conexão? Porque simplesmente eu não era uma pessoa que conseguia me expressar bem e falar bem. Talvez você ouça aí e pare e pense, como assim, Marcelo? É verdade. Para você ter uma ideia, eu tinha 12 anos de idade quando a gente participou de uma disputa, né? Uma disputa na sala de aula. E aí, nesse embate, eu fui praticamente humilhado na sala de aula. Travei, não consegui falar, gaguejei pra caramba, levei uma surra emocional da outra colega que estava lá à frente, que era a Carol Sodré, fantástica, né? Desde novinha, já muito retada, mas ela abriu a boca e deu um show na apresentação dela que me entupiu literalmente. Eu fiquei eu lembro como se fosse hoje, arrasado. E de lá pra cá, eu não sei se esse foi um dos gatilhos, né? Mas meu pai é gago, eu desenvolvi também um pouco de gagueira naquela fase. Hoje, se eu não controlar, a Fabíola tá aí, ela sabe. Se eu não controlar, tem horas que a boca embola tudo e ninguém consegue me entender. Ela fala assim, para, respira, calma, fala agora de novo pausadamente. E eu precisei entender de que eu tinha que ser intencional para realmente melhorar minha dicção, que ainda tem muito a trabalhar nisso, mas principalmente a minha comunicação e oratória. E aí eu fui pesquisar. Se você for olhar aqui na minha biblioteca, eu tenho vários livros dessa área. E no ano passado eu fiz um curso na eloquência, na oratória, aí em Salvador, para justamente melhorar essa parte de comunicação. E aí surgiu uma paixão, porque eu percebi que muitos dos nossos resultados ele está atrelado na forma como você comunica, se expressa, como você gera vínculos afetivos positivos com as pessoas que passam na sua frente. E isso foi e tem sido um divisor de águas da minha vida. Agora, então, nessa minha nova fase, aí é que realmente eu preciso cada vez mais me aprimorar, me aperfeiçoar, fazer cursos, treinar. Estar com vocês aqui ao vivo nessa aula, segunda, quartas e sextas, para mim é um treino, gente. Para mim é um treino. Então eu quero também encorajar vocês de que não desprezem a habilidade que Deus nos deu de nos comunicarmos. Não foi à toa. Dentro de você tem uma mensagem que você carrega. E essa mensagem, se ela impactar uma pessoa, você já imaginou que é, por exemplo, você conseguir transmitir a sua mensagem para uma única pessoa. E o que essa pessoa carrega, ela pode estar levando e potencializando essa mensagem para mais gente. Já parou para pensar sobre isso? Porque assim, não é simplesmente você saber falar e se expressar bem. Você vai entender no nosso tema de hoje da aula que a comunicação ela vai muito mais além do que apenas emitir palavras. Vitor Gama, Luciano Mendonça aí, é meu grande amigo de infância que está aí na área. Tyson, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos aí realmente a esse nosso Café com Propósito. Então o que eu quero trazer para vocês hoje é a base, é o fundamento, é o alicerce para você desenvolver a sua conexão. Seja bem-vindo, Vini, meu irmão. Então aqui, a minha ideia hoje não é fazer com que você saia daqui e, por exemplo, você vai ser um grande orador, tem que usar palavras rebuscadas, né? Não é nada disso, não. É respeitando o seu estilo comportamental, é respeitando você, a sua essência quanto pessoa. Mas os elementos que você carrega aí dentro, quando você realinhá-los e colocar isso em prática que eu vou te ensinar hoje, tenha certeza que você vai explodir na sua conexão. Eu não quero falar hoje de comunicação, não. Eu quero falar hoje de conexão. Então já vai chegando, sentando o dedo aí nesse coraçãozinho. Se fizer sentido para você, já traz sua xícara de café. Porque está no ar o nosso Café com Propósito. E eu quero te falar já o seguinte aqui, uma frase que me impactou bastante, que é: suas ações falam tão alto quanto suas palavras. Suas ações, elas falam tão alto
que não, deixa eu refazer a frase, suas ações, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. O que é que isso quer dizer, Marcelo? Preste atenção nisso aqui. As suas ações, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Sabe o que eu entendo quando eu li essa frase aqui de John Maxwell? Pra mim foi como se fosse um jab assim na cara, sabe? Tipo assim, Marcelo, ei, acorda. Você precisa verdadeiramente ter congruência na sua comunicação. Você não pode se tornar apenas uma pessoa que apenas use palavras bonitas e eloquentes para poder se conectar com o seu público. Você precisa agir de maneira também congruente para que aquilo que você fala e aquilo que você expressa faça sentido na sua comunicação e aí sim gere conexão. Então vai o primeiro aprendizado aqui hoje do dia. Para quem está anotando, a hora é essa. A minha e a sua fala, ela precisa estar alinhada com as nossas ações. Olha o que John Maxwell fala. As suas ações, ou seja, os seus comportamentos. O que são ações, Marcelo? São seus comportamentos. É aquilo que as pessoas à sua volta percebem, como você age, como você fala, como você movimenta, como você interage com elas. Então as suas ações estão falando tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. O que está acontecendo aqui? Um desalinhamento. E a gente precisa ter total compreensão de que a nossa linguagem não verbal, ela comunica de forma poderosa. Eu vou trazer para vocês um índice aqui, ó, que eu quero que vocês anotem, que é a regra 73855. Vocês vão entender logo isso aí já já. A regra 73855. Já já eu falo sobre ela. Olha só. A gente precisa entender que a realidade é que a nossa comunicação ela vai muito mais além do que as palavras. E a Universidade de UCLA, lá na Califórnia, você sabe o que ela trouxe de dado? Ela fala o seguinte, ó, que existem pelo menos 3 componentes que precisam participar de maneira harmoniosa quando você está falando, se expressando ou se comunicando. 3 componentes que precisam estar na sua comunicação para você ser alguém que realmente tem uma conexão de alto impacto. Primeiro elemento, você precisa ter cuidado, cautela com suas palavras e saber quais são as palavras que você vai utilizar para emitir a sua mensagem. O segundo elemento é o seu tom de voz. Você, a partir de hoje, precisa entender que a sua comunicação não pode, não deve ser monotônica. Ou seja, eu começar aqui uma aula como essa falando para vocês o seguinte: olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Propósito. Eu vou falar com você hoje sobre algo muito importante para que você comece a implementar a partir de hoje na sua vida. E toda vez que você abrir a sua boca para falar, entenda que, percebe? Ser monotônico é como é que eu posso dizer para você assim, ó? É um grave erro que você comete ao tentar se expressar e se comunicar. O primeiro elemento o primeiro componente para você ter uma comunicação eficaz são as palavras. O segundo é o seu tom de voz. Então aprenda a modelar o seu tom de voz para você dar um impacto quando você quiser chamar a atenção da pessoa para um tema específico. Seja intencional na sua fala, coloque energia, coloque força e realmente mostre que aquilo que você quer falar é o que você quer comunicar. Mas tem horas que quando você quer falar com o coração da pessoa, com emoção, você precisa baixar um pouco o seu tom de voz. Marcelo, como é que você aprendeu isso? Treino. Muito treino. Muita leitura. Muita exposição a uma aula como essa. Você acha que eu não tenho medo de crítica? É claro que eu tenho, mas eu estou lutando a cada dia para poder modelar as minhas emoções, para que, quando a crítica surgir, eu possa ter equilíbrio emocional para realmente lidar com ela. Porque não pense você que é fácil a gente abrir uma aula dessa, o Instagram, a gente não tem como controlar quem vai entrar ou quem vai sair dessa aula, mas graças a Deus as pessoas que estão vindo para cá são pessoas que estão assim alinhadas com o nosso propósito.
estão a fim de contribuir e já entenderam que nessa minha transição de carreira, vocês estão me apoiando muito fortemente. Eu sou muito feliz por isso e muito grato a Deus por ter colocado pessoas em minha vida que estão assim, Marcelo, continue. Marcelo, eu sei que pode estar difícil, mas persevere, sabe? Então, assim, é fundamental com que você treine, com que você coloque, por exemplo, quando você está interagindo, está conversando ali com um familiar seu, com um amigo, com alguém mais próximo de você, se um dia você conseguir fazer um pequeno teste, coloque uma câmera assim gravando sua conversa e esqueça dela e continue, ó. Marcelo, percebo que às vezes eu acelero na minha comunicação. O treino é o mesmo para reduzir? Exatamente, Tati. Aí, ó, Tati, pega essa dica agora que eu acabei de falar. Coloque um celular com a câmera ligada, filmando quando você está conversando com algum amigo próximo, alguma amiga próxima. Deixe lá conversa, deixe lá gravando. Depois, deixe gravando 30 minutos, 40 minutos. Depois vai lá e assista para você ver quais são os pontos que você mais acelera, quais são os pontos que você realmente precisa dar mais ênfase. Porque isso, Tati, tem muito a ver, e isso eu vi muito quando a gente trabalhou juntos, a sua energia, a sua disposição por poder comunicar, para levar a sua mensagem. Você é muito intensa quando você fala e se comunica. Isso é muito positivo, porque passa realmente energia e entusiasmo para quem está te ouvindo. Só que em determinados momentos a gente precisa ter isso de forma controlada, que isso não pode sair de forma impulsiva. Então, quando você passa a ter autoconsciência, você vai perceber a partir de hoje que quando você identificar quais são os gatilhos, identificar quais são as áreas e quais são os momentos ou até temas que fazem com que você fale mais rápido, você vai tornar isso mais consciente e vai perceber, opa, agora chegou a hora de eu dar uma reduzida. E lembre o seguinte, que a comunicação ela não é sobre você. O ato de você se expressar e se conectar é sobre o outro. Então, quando eu estou dando essa aula aqui para vocês, a minha preocupação é de passar um conteúdo que agregue para você que está aqui chegando, que está aqui assistindo essa aula. Não é sobre mim. Eu não quero ser alguém de alta performance aqui agora. Não é isso. Ah, Marcelo, agora quer dar um show aqui na internet. Não, não é nada disso. Eu quero trazer um conteúdo que você, ao receber essa informação, você faça uma autoanálise e veja o seguinte, olha, eu posso aplicar isso hoje na minha vida pessoal e profissional. E já saia dessa aula colocando em prática. A ideia é essa. Eu falei sobre 2 elementos, não foi? Que a Universidade de UCLA, na Califórnia, trouxe, que são importantes para a nossa comunicação. O primeiro elemento, as palavras. O segundo, o tom de voz. E o terceiro, que é a linguagem corporal. É a linguagem corporal. As nossas expressões do rosto e do nosso corpo, elas comunicam tão poderosamente quanto a nossa fala. E às vezes, quando você entra no ambiente, sem abrir a boca, as pessoas inconscientemente já fazem a sua leitura de como está o seu dia. A partir de hoje, dê uma olhada. Você vai sair para trabalhar? Chegue talvez aí no consultório, ou chegue no escritório, ou no shopping, em qualquer lugar. Comece aí, sem conversar com ninguém. Já pare e observe como as pessoas andam, sentam, como elas interagem, como elas gesticulam. Comece a observar isso a partir de hoje, com um olhar mais clínico, um olhar mais com foco no aprendizado. Então perceba, se a pessoa chega no ambiente, por exemplo, a gente que foi da área de vendas há muito tempo, e tem uma galera muito top aí que trabalha nessa área até hoje. Se você chega para visitar um seu cliente com os ombros arqueados, o olhar, o semblante levemente para baixo, um olhar para o chão, o que é que eu estou comunicando para você aqui agora? Ombros arqueados? Escreve aí nos comentários. Ombros arqueados, um olhar para o chão. Toda a minha expressão facial assim, ó, faz como se fosse um arco, né, para baixo assim, ó. O que é que eu estou comunicando para você? O que é que você sentiu aí agora ao me ver assim, ó? Desse jeitinho assim, ó. Ombros assim arqueados, olhar para baixo. Aí eu chego para poder visitar. Chego para poder fechar o negócio com você agora aqui. Eu chego assim, ó. Oi. Bom dia. Tati escreveu aí, ó. Insegurança, baixa autoestima. Gessé falou, só falta chorar. Andréa falou, fracasso, tristeza, cansaço. Perceberam? Tá fazendo sentido para vocês? Agora, se eu chego no ambiente com
o meu queixo na horizontal aqui, ó, olhando para o horizonte, um peito estufado, não precisa ser peitoral estufado não, tá? Mas o peito estufado, o corpo ereto, um semblante de calma que passa tranquilidade, que passa segurança. E aí, bom dia, tudo bem? Como é que tá você? Como é que tá sua família? Conta pra mim aí como é que tá sendo o seu dia hoje. Você já chega com essa impostação de voz e o corpo comunicando isso. O que é que eu passo a partir de agora? Olha lá, a Andrea falou, ó, logo penso que não vou incomodar. Mas se você muda a sua linguagem corporal, você alinha o seu queixo com o horizonte, isso é uma técnica fantástica. Quando você chega no ambiente, não é você olhar muito assim pro alto não, tá, gente? Ó, se você faz isso, é arrogância. Presta atenção, se você quebra o horizonte, é arrogância. Se você quebra ele para baixo, desânimo. Mas se você coloca na linha do horizonte, você passa segurança. E um olhar, um semblante que passa tranquilidade e gera confiança. Isso é técnica. A Universidade da Califórnia demonstrou que esses 3 elementos unidos em harmonia ajudam você a ter uma comunicação poderosa. E, consequentemente, uma conexão fantástica. Quais são eles, para quem está anotando? Palavras, tom de voz e linguagem corporal. Lembra para vocês que eu ia falar sobre a regra 73855? 73855. Anote, porque é o seguinte, ó. Essa regra, ela está alinhada e conectada, principalmente se você quer ser alguém que gere conexão de alto impacto. Que regra é essa, Marcelo? O que dizemos corresponde a apenas 7% do que é acreditado. Preste atenção nisso. Então você que anotou o número 7, o que é que esse 7 quer dizer? Que o que dizemos corresponde a apenas 7% do que é acreditado. Olha só que interessante. É isso aí, Gessé. Conexão. Aí, Gessé anotou. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então, os 3 elementos aí para realmente ter uma conexão de alto impacto é palavras, tom de voz e linguagem corporal. Agora eu estou trazendo aqui essa regra dos 7, 38, 55. 7%. Quer dizer o quê? Que o que dizemos corresponde a apenas 7% do que é acreditado. A forma como dizemos corresponde a 38% do que é acreditado. Preste atenção. Apenas 7% é correspondente à fala, às palavras que eu uso. 38% para você gerar uma conexão de alto impacto é justamente a forma como a gente utiliza essas palavras. E 55% é o que os outros veem com relação a isso. Percebe que eu falei que a comunicação não é sobre mim? A comunicação, a conexão, ela é sobre o outro. É como a pessoa percebe a minha estrutura verbal e não verbal de comunicação. Então, 7% é apenas as palavras que eu uso, 38% é a forma como eu me expresso e 55% é o que os outros veem acerca da minha pessoa como um todo. Tá fazendo sentido para vocês? Tá valendo a pena você parar aqui esses minutos, sexta-feira, para poder ouvir sobre esse tema? Coloca aí nos comentários. Para ver se eu continuo essa aula ou se eu paro aqui agora. Tem mais conteúdo para te trazer. Tem mais informação para te trazer. Eu já vou revelar qual é o segredo, qual é a fórmula para você realmente gerar uma conexão de alto impacto. E aí é que vai o cuidado que cada um de nós devemos ter a partir de hoje. Aí, o André botou yes, beleza, a Tati botou top, Gessé 100%, o Deco botou palminha, bateu palminha aí, top, galera. Deixa eu trazer um dado para vocês aqui que isso me assustou bastante, tá? E eu não posso segurar essa informação somente comigo. Mais de 90% da impressão que muitas vezes transmitimos não tem nada
que ver com o que dizemos. Mas, Fabiano botou, beleza, Fabinho? Show, meu irmão. Mais de 90% da impressão que muitas vezes transmitimos não tem nada que ver com o que dizemos. Isso é muito sério. Você já passou alguma vez por um mal entendido? Sabe aquela situação de que você se expressou, falou alguma coisa, a pessoa que estava na sua frente entendeu errado e pum, gerou um atrito daqueles? Você já passou por isso alguma vez? Eu já, não foi uma vez só não, foram várias. Em casa então, se eu não ajustar minha comunicação aqui, minha esposa que é analista, ela é analista comunicadora, ela percebe nos detalhes quando eu abro a boca e falo algo que realmente não era aquilo que eu queria falar. E isso, se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar cuidado, a gente pode trazer situações horríveis para a nossa vida, que podem atrapalhar e prejudicar relacionamentos pessoais, negócios podem deixar de ser fechados por causa do mal entendido. Lembre, você é o único responsável por aquilo que você transmite. Então, se houve um mal entendido, é porque você comunicou errado. Não tem outra. A outra pessoa entendeu errado. Não existe isso. Você comunicou errado. E tá aqui, ó, esse dado, quando eu li, eu fiquei impressionado com ele. Mais de 90% da impressão que muitas vezes transmitimos não tem nada que ver com o que dizemos. E aí você vai, a partir de agora, anotar qual é o segredo, qual é a base, qual é a fórmula, qual é o fundamento para você gerar uma conexão com assertividade. São 3 letras que somadas dá isso. A primeira letra, a letra P, você vai anotar assim no seu caderno, ó. P mais, deixa eu ver se eu consigo colocar nos comentários aqui. Você vai anotar exatamente assim, ó. P mais, peraí que o corretor não me ajudou não. Peraí, você vai anotar assim, ó. P mais E mais P mais E mais A é igual ao que, Marcelo? É igual a CA. Pronto, anota isso aí. Acabei de colocar nos comentários aí, ó. P mais E, esquece esse acento agudo aí que saiu errado. P mais E mais A é igual a CA. Essa é a fórmula para você aplicar todos os dias para gerar uma conexão de alto impacto. Sabe o que significa P? O princípio P significa pensamentos. É justamente sobre algo que sabemos. O P que tem que vir à sua mente logo de cara, antes para você gerar uma conexão, perpassa pelo seu pensamento e você vai identificar e refletir e fazer a seguinte pergunta: o que é que eu sei? Pronto. O que é que eu sei e o que é que vai sair da minha mente, vai passar pela minha boca e vai comunicar para as pessoas. Então, o primeiro elemento dessa fórmula é o P, o pensamento. O segundo que você precisa incluir na sua fala, não despreze a fortaleza do que é esse segundo elemento, que é a emoção. O E é de emoção, então é pensamento mais emoção. Então, quando você for parar para começar a se conectar, primeiro você pensa o que você sabe, o que você quer falar, depois você modula a sua emoção para você incluir esse sentimento, algo que você sente para você expressar a sua fala. E o A é a ação, é algo que fazemos. Então, quando você une esses 3 elementos de maneira intencional, não mais agora de maneira inconsciente, você passa a ter uma conexão de alto impacto, uma conexão com mais assertividade. Sabe por quê? Preste atenção comigo aqui agora. Se você tentar comunicar algo que você sabe, isso é muito poderoso, preste atenção nisso. Se você tentar comunicar algo que você sabe, mas você não sente, a sua comunicação ela não tem paixão. Anotou aí? Se você
quer comunicar algo que você sabe, só que você não sente isso, a sua comunicação não tem paixão, ela não é quente, não gera um approach, não gera uma intimidade, não gera uma conexão. Se eu quero comunicar algo que eu sei, mas eu não faço, a minha comunicação é teórica. E aí sabe o que é que abre na mente de quem está te ouvindo? Isso é balela. Eu conheço ele, eu sei que ele não aplica, ele só está falando isso da boca para fora. Já era, quebrou a conexão. Ó, essa aula aqui, eu não sei vocês, mas ela não tá aí fora desse jeito não. Não desperdice essa oportunidade de ouvir sobre esse tema, de colocar em prática essas dicas aqui. Eu vou repetir. Algo que sei, mas eu não sinto, a minha comunicação ela não tem paixão. Algo que sei, mas eu não faço, eu não coloco em ação, eu não pratico, a minha comunicação ela é teórica. Se é algo que eu sinto, mas eu não sei, é uma comunicação sem fundamentação. Vocês estão anotando? Vocês estão anotando? Escreve aí nos comentários. Fala assim, Marcelo, tô anotando. Eu já falei que aqui não é live, é aula, hein, galera? Café com Propósito é aula. Presta atenção. Se é algo que eu sei, mas eu não sinto, minha comunicação não tem paixão. Se é algo que eu sei, mas eu não faço, minha comunicação é teórica. Se é algo que eu sinto, mas eu não sei, a minha comunicação é sem fundamento. Se é algo que eu sinto, mas eu não faço, a minha comunicação é hipócrita. Se é algo que eu sinto, mas eu não pratico, eu estou sendo um hipócrita. Se é algo que eu faço, mas eu não sei, vamos lá, é algo que eu já estou colocando em prática, mas eu não sei, só estou ali na base da emoção. A minha conexão, ela é presunçosa. E se é algo que eu faço, mas eu não sinto, a minha comunicação, a minha conexão é mecânica. Você já teve a experiência de estar conversando com alguém e de sentir que o que sai da fala daquela pessoa é algo robotizado, é algo mecanizado? Já sentiu, já viu isso, já passou por essa experiência alguma vez? Que você está na frente da pessoa, a pessoa está falando e você está pensando, caramba, eu não sinto verdade nisso, velho. Caramba, essa pessoa está parecendo um robô aqui na minha frente. Isso acontece quando a pessoa é algo que ela faz, mas ela não coloca emoção naquilo que ela está falando, gente. A comunicação fica robotizada, a conexão vira uma conexão mecânica, sem vida. Você que está nessa aula hoje, você tem aqui os elementos essenciais para a partir de agora, quando a gente finalizar essa aula, primeira pessoa que passar em sua frente, você vai, ativar. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que 7% são apenas minhas palavras, 38% é a forma como eu falo e 55% é como ela percebe sobre mim. Isso tem que estar na minha mente o tempo todo aqui, ó. Eu tenho que entender que existem os elementos, 3 elementos básicos da comunicação. Palavras, tom de voz e a linguagem não verbal. Opa, vou começar a comunicar agora, vou começar a conversar, já vou perceber de que maneira eu vou modular isso hoje. Vou deixar de ser uma pessoa monotônica para ser alguém que consegue modular a minha voz e colocar emoção, colocar ação nisso. Hoje eu já sei que a fórmula para gerar conexão perpassa pelo pensamento, P mais E mais A. Pensamento, emoção, ação. Gera conexão com assertividade. E aí agora eu vou ensinar a você aqui, ó, de maneira bem prática, assim, aquela coisa para você já, aquele ensinamento para você já colocar em prática hoje,
para você se conectar primeiro na esfera individual. Olha lá, muito comum em ações das áreas de RH. Carla falou já. Fabiano botou um check, beleza. Carlinha, bem-vinda. Léo botou excelente dica. É isso aí, galera. Eu vou trazer para você aqui, pelo menos 2 dicas para você já começar a colocar em prática hoje para você se conectar na esfera individual. Ou seja, estou ali no one-on-one, estou fazendo uma interação, seja ela na parte pessoal, um relacionamento, ou estou fazendo uma interação na área comercial. Vou fechar um negócio hoje, vou fazer uma visita de alto impacto, eu preciso usar esses elementos a partir de agora, quando eu sair dessa aula. Então anota aí, ó. Gessé botou, pensamento mais emoção mais ação é igual a comunicação de alto impacto. O princípio da conexão, que eu quero que você anote. Olha lá, Rafael botou. Marcelo, parabéns pela aula, pena que estou no trânsito e não tenho como anotar. A mudança gera um conflito, nos tirando da zona de conforto. Beleza, Rafa? Obrigado por estar participando mesmo em trânsito, em deslocamento. Obrigado pelo feedback, mano. Deus abençoe vocês aí grandemente. Anote aí, ó, o princípio da conexão. A conexão, ela vai além das palavras. Eu acho que isso vocês já entenderam nessa aula de hoje. Ficou alguma dúvida sobre isso? De que a conexão que eu preciso estabelecer com o meu interlocutor, ela vai muito mais além do que as palavras? Isso aí já está tranquilo para vocês, não é isso? Não tem mais dúvida com relação a isso. E o conceito-chave é o seguinte, ó, quanto mais você for além das palavras, maior a chance de você se conectar com as pessoas. Quanto mais você utilizar esses elementos, quais são eles? As palavras, o tom de voz, a linguagem não verbal. Você, antes de abrir sua boca e falar, você pensar o que você vai dizer, gerar emoção nessa fala e partir para a ação. Você vai entender que quanto mais você for além das palavras, você vai gerar conexões mais assertivas e vai ter resultados muito melhores, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Inclusive, é uma das soft skills mais desejadas pelas empresas hoje. É a arte de saber se comunicar bem. E não quer dizer que você tenha que ser um grande orador como o Silvio Santos, ou um grande comunicador como o Fausto Silva, ou um grande repórter talvez como um William Bonner, William Vac, aí você lembra aí dos nomes que você realmente entende como alguém que fala bem na televisão, por exemplo. Não é isso. É respeitando o seu estilo, respeitando a sua forma de se expressar, mas você incluindo esses elementos agora de forma consciente. Então, para você se conectar na esfera individual, anote. Você precisa se conectar visualmente a outra pessoa, dando toda a sua atenção para ela. Esse é o segredo número 1 para você começar a melhorar a sua conexão na esfera individual. Você precisa dizer para aquela pessoa, através da sua linguagem não verbal, de que você está 100% presente. Então a hora é essa. Eu estou conversando aqui com Dayana, que entrou agora nessa aula. Dayana, nós vamos ter agora uma conversa para que eu quero te apresentar um produto no qual eu comercializo e você é uma cliente em potencial para mim. Nesse exato momento eu coloco o celular virado para baixo para não tirar minha atenção, tiro todos os elementos que possam me distrair e eu fico olho no olho aqui com Dayana conversando com ela. Mas lembrando, não é um olhar inquisitivo nem um olhar ameaçador. Você precisa ter um olhar que transpareça tranquilidade. O olho no olho e que em alguns momentos, entre talvez ali, você fala por talvez 40 segundos, 1 minuto, aí você lentamente tira um pouco o olhar e traz de volta, para não gerar uma intimidação. Se você ficar o tempo todo assim olhando para a pessoa, você vai afastar ela, você não vai conectar. Então, um olhar sereno, um olhar calmo, um olhar tranquilo, mas entenda de que os olhos são as janelas da alma. E você precisa estar conectado com a pessoa nas suas emoções. Então eu tiro todas as distrações e a partir daí eu digo com minha linguagem não verbal que eu estou 100% presente. Nada é mais importante agora do que eu estar com você aqui conversando sobre esse tema. Então a dica número 1 é essa. Tira distrações, olho no olho, mas um olho com serenidade, passando confiança. De vez em quando você desvia o olhar, volta de maneira sutil e suave para não ficar mecanizado. Beleza? O segundo ponto é o seguinte, ó.
Para você se conectar intelectualmente no one-on-one, você precisa aprender a fazer perguntas de reflexão, perguntas que a gente chama de perguntas poderosas, que começam normalmente com qual, como, porquê, de que maneira. São perguntas que abrem a resposta, não perguntas fechadas. Você gosta disso ou daquilo? Aí você está fechando. Isso aí você utiliza um pouco mais à frente quando você já estiver afunilando a tomada de decisão. Mas no início você faz perguntas abertas e ajusta os seus ouvidos para ter a escuta ativa para realmente começar a gerar conexão. Beleza? Então, primeiro ponto, conectar-se visualmente com a pessoa, olho no olho. Segundo ponto, fazer perguntas para que gerem essa proximidade, que gerem conexão. E esteja principalmente com sua escuta ativa. Agora você está no momento para se conectar com um grupo. Você nesse momento está falando agora para 3, para 4 pessoas, seja na família ou alguma reunião de negócio, no qual você está falando ali talvez com o diretor da empresa, você está falando com o gerente da área, você está falando nesse exato momento agora com uma equipe de vendedores que você precisa talvez ali influenciá-los positivamente, ou uma equipe de decisores, de compradores que você tem que mostrar seu negócio. A dica número 1 é o seguinte, ó. Você precisa se conectar visualmente com cada um deles, dando exemplo. Então, você chega, se apresenta, mas você olha no olho da primeira pessoa, olha no olho da segunda pessoa, aí você vai gradativamente dedicando um olhar no olho, um semblante com tranquilidade, né, com segurança, gerando uma conexão, para que não haja uma visão, um olhar inquisidor nem um olhar manipulador. Você precisa também estar investindo no crescimento dessas pessoas. Então, primeiro, comece de um ponto em comum que ele já conhece. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre, por exemplo, comunicação, oratória com um grupo de pessoas aqui à minha frente, o que eu faço? Eu já vou trazendo uma espécie de fala, de conexão com elas, para que elas possam entrar, eu possa entrar no mundo dela e trazê-las para o meu mundo também. Então, a primeira coisa é olhar no olho de cada uma delas, a segunda coisa é trazer um tema em comum, um ponto em comum que gere conexão com elas. Para que aí sim você possa entender de que maneira você vai contribuir para que essas pessoas elas cresçam com a sua presença ali. Que elas percebam que você tem algo de valor a entregar para elas. Porque inconscientemente, na cabeça da gente tem uma pergunta que fica assim, uma interrogação o tempo todo martelando. Sabe qual é essa pergunta? É assim, ó, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar, desculpa, assistindo essa aula aqui no Café com Propósito? O que é que eu vou ganhar se eu encontrar com essa pessoa agora? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Isso é inconsciente, tá? Não quer dizer que você é um mercenário, uma mercenária que só pensa em ganhar, não. Mas o cérebro, ele inconscientemente vai dando esses sinais. Ele fala, o que é que eu vou ganhar com isso? Então você, por já entender dessa perspectiva que a pessoa já tem com relação a você nesse momento, você já deixa claro que ali naquele momento você vai contribuir para a vida dela nesses tais e tais e tais pontos. Elenca 3 pontos e traz isso na sua fala. E a outra dica para você se conectar bem com um grupo é que você precisa se conectar emocionalmente com eles, reconhecendo o esforço que eles estão ali para te ouvir. Não sei se você percebeu desde o início que eu trouxe esses elementos aqui na minha fala. Então, muito obrigado por estar aqui no Café com Propósito. Obrigado por Rafael por estar aí fazendo esse esforço, estar no trânsito e ouvindo essa aula. Então, se conecte emocionalmente com a pessoa, reconhecendo o esforço que o grupo está fazendo por estar aqui com você nesse momento. Então, eu quero encerrar essa nossa aula do Café com Propósito de hoje, deixando essa mensagem para você, de que conectar-se ele vai muito mais além do que apenas palavras. E eu quero encorajar você a colocar em prática esse ensinamento a partir de hoje. Lembre dos elementos que compõem uma conexão forte de alto impacto. São as palavras que você usa, o tom de voz que você modula essas suas palavras e a sua linguagem não verbal. E coloque em prática essa fórmula, que justamente ela dá o alicerce e o fundamento para você ter uma conexão de alto impacto, que é o pensamento, a emoção e a ação. Lembre disso. Eu desejo para vocês paz, sabedoria e prosperidade. Tati, obrigado por estar aqui até agora. Amanhã nós temos a nossa mentoria online, a nossa primeira turma da mentoria em grupo de aceleração e desenvolvimento pessoal e profissional.
Foi muito bom estar com vocês aqui hoje e eu vejo essa galera que tomou a decisão de estar comigo junto nos próximos 2 meses para a gente poder estar de mãos dadas aí fortes e crescendo profissionalmente. E claro, antes de profissionalmente, é crescer pessoalmente, porque né, por trás de uma pessoa que está aí ou representando um CNPJ ou representando uma CLT, existe um CPF e que esse CPF tem que estar forte, tem que estar realmente emocionalmente saudável para impactar a geração e as pessoas que estão à volta dela. Então eu desejo para vocês paz, sabedoria e prosperidade. Provavelmente eu mude o horário do nosso Café com Propósito. Eu coloquei lá no grupo e algumas pessoas falaram que preferem à noite, preferem ali depois das 19 horas. Então eu estou estudando essa possibilidade de a gente poder estar junto e essa mensagem chegar a mais pessoas. Um forte abraço, excelente sexta-feira. Desejo paz, sabedoria e prosperidade. Tchau, tchau.